Graça e paz, irmãos. Abra a sua Bíblia em Ruth. Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Puder aumentar um cabelésimo para mim? Quem achou, diga amém. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco em que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth, repita comigo: disse Boaz a Ruth. Isso aqui é que é importante, você ouvir a voz de Deus. Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favorece e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de seu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha o vinho, o teu bocado. Ela se assentou aos lados dos segadores e lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, foi quase uma efa de cevada.
Tornou e veio à cidade, e viu sua sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Você pode dizer amém à palavra de Deus? Eu quero falar um pouco essa noite sobre casualidade. Na matemática, na física, a expressão é variável. Toda equação tem suas variáveis. Toda equação química, física, matemática, ela tem as suas variáveis. Ou seja, por mais que seja absoluto, situações podem acontecer naquela equação que você vai ter que ter a dinâmica necessária para acompanhar a equação e não desistir dela, mesmo que apareçam variáveis. E aqui diz que Ruth foi ao campo, disse para sua sogra: me deixa escolher. E Noemi disse: vai, filha. E ela foi. E diz a Bíblia que por casualidade ela caiu na parte que pertencia a Boaz. Amém. Então existe uma variável aqui muito linda desse livro, porque se não fosse essa variável, Ruth não teria se casado com Boaz. Se não fosse essa variável, ela não colheria o tanto que ela colheu. Se não fosse essa variável, ela não se fartaria na frente de todos os servos de Boaz, junto com eles. Se não fosse essa variável, a história desse livro não seria essa. Então o Senhor te diz: preste atenção nas variáveis. Preste atenção em detalhes que estão fora dos planos. Preste atenção em pequenas coisas que estão fora da sua equação. Você estava tão bem desenvolvendo, agora apareceu algo e você parou. Não pare. Pegue a variável, introduza na equação, porque o resultado será o casamento de Ruth com Boaz. Não tenha medo das variáveis. Não se assuste. Puxa, eu não esperava por isso. Puxa, eu estava indo tão bem. Eu não contava com essa. Puxa, essa notícia me pegou de calça nas mãos. Essa situação me pegou de maneira... Parece que eu não estou preparado. Mas a verdade é que antes que você entrasse no campo, o Senhor já tinha preparado tudo para você. Não há empreendimento no Espírito. Não há empreendimento no Espírito que não tenha dentro de si a equação e as variáveis. Não há empreendimento do Espírito que não tenha dentro de si toda a provisão para você. Claro que no decorrer do tempo você vai ter surpresas pelo desdobramento que a oração em línguas produz. A oração em outras línguas, ela pega toda essa equação em forma de flor. E a oração em línguas vai desabrochando pétala por pétala, até que a flor se abra completamente. E você tem uma imagem clara do que você orou, do mistério que você liberou, da edificação que aconteceu, da fé que está operante em você. Mas não corra das casualidades, quando você está numa jornada do Espírito. Não tenha medo. Nossa alma assusta. Não, eu não aprendi assim, eu não estou acostumado dessa maneira, a minha igreja não ensina assim. E você então fica meio que tímido diante de algo que você precisa ser livre. Ruth, ela entrou no campo de Boaz e logo Boaz colocou os olhos sobre ela. Meu irmão, quando você se abre para o Espírito, o céu te enxerga.
Boaz olhou para Ruth, não quando ele conversou com ela, nem quando ele perguntou para o servo, mas quando ela estava colhendo as espigas que caíam. Assim que você exerce a sua fé, é como uma tocha que acende, e o Senhor te vê. Sua fé é a luz que brilha no reino do Espírito, e que te faz conhecido e respeitado pelas trevas. Sua fé é a luz que brilha no reino do Espírito, e te faz servido por anjos, nesse período que você está ainda sem entender muito bem, se sentindo um estrangeiro. Ela disse: olha, você está usando de benevolência, eu sou uma estrangeira. Ela não teve coragem de dizer eu sou moabita, porque havia uma luta, uma inimizade cósmica entre Israel e os moabitas. Ela não teve coragem de dizer para Boaz: olha, eu sou moabita, cara. Não, ela disse: eu sou estrangeira. Ou seja, esse favor não é para mim, é para os filhos. Essa bênção não é para mim. Como assim? Que agora os seus servos estão colhendo, mas estão deixando cair espigas para Ruth. Meu querido, para Ruth, Boaz faz qualquer coisa. Ou seja, para que a graça de Deus alcance você, Deus é capaz de ir nas profundezas dele mesmo. Deus é capaz de sondar galáxias. Deus é capaz de buscar em galáxias o que você precisa e materializar no seu espírito. Deus é capaz de voltar no passado, de ir no futuro, de perscrutar no presente, de encontrar no João, na Maria ou no Carlos, achar alguém que possui o que você precisa. Deus é capaz de mover céus e terra, mas Ele precisa que você entenda a casualidade que a sua fé opera, liberando sobre a sua vida a sua soberania. Casualidade de fé tem a ver com soberania, porque eu estou exercendo a minha fé, e de repente começa a dar diferente do que eu esperava. Eu estou exercendo a minha fé, mas parece que o produto do meu exercício, a bebida, eu esperava que ela ficasse laranja, ela ficou marrom. É uma variável, é uma casualidade. Mas aí você bebe e descobre que a bebida veio de Boaz. Você descobre que Boaz foi soltando as espigas, e você inexplicavelmente, uma estrangeira. Eu penso que Boaz era muito mais velho que Ruth, porque ela olhava ele assim como, né, alguém muito grande, um homem muito rico, um homem muito importante, um homem de posses. E eu, uma estrangeira que não tem nada, não sou nada, acabei de chegar aqui com a minha sogra também, que não é nada e não sobrou nada para ela. Nós duas somos dois nadas. Por isso a Bíblia escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Por isso Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Por isso Deus escolhe as coisas que não são para envergonhar as que são. Porque nesse evangelho só há um digno de louvor, só há um digno de adoração, só há um digno de honra, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A casualidade da sua fé te levará à soberania de Boaz. A casualidade da sua fé te levará a receber coisas que você não esperava. A casualidade da sua fé te levará a voltar para casa e dar uma surpresa para Noemi. Noemi vai olhar para o seu saco de mantimento e ela vai dizer: querida, eu nunca vi ninguém rebuscar nos campos de alguém e voltar para casa como qualquer segador. Você não está, filha, você não está parecendo uma rebuscadora.
você está parecendo uma segadora. Você não está me parecendo, porque havia uma lei em Israel, que na colheita, as espigas que caíam não deveriam ser pegas, deveriam ser deixadas para os pobres. Então o que Ruth estava fazendo é ter um comportamento de pobre. Ela estava colhendo ali as sobras. E os ricos não deveriam voltar atrás e pegar as sobras que caíam, as espigas que caíam. Eles deveriam deixar para os pobres. Deus sempre pensa nos pobres. Deus sempre tem um coração em ajudar os pobres. Porém, aquela mulher, por causa da casualidade, num instante, ficou rica. Claro que essa riqueza foi se manifestando durante o livro. A primeira coisa que aconteceu é que Boaz foi falar com ela. Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo. Não saia do evangelho. Não saia da graça. Não saia da palavra que eu te dei. A palavra que eu te dei criou um campo de colheita. A palavra que eu te dei criou um campo de colheita. Criou um campo para que você ceife tudo que você precisa. Querido, confie em mim, diz o Senhor. O que você precisa está dentro da palavra que eu te dei. Dentro da palavra que eu te dou. Não vá colher em outro campo. Porque se você for colher em outro campo, você perderá sua identidade, sua autenticidade, e você passará a ser de plástico. Você passará a ser artificial. Você passará a ser forçado, você está forçando a barra. Querido, você só é livre no Espírito. Você só é livre no Espírito. Em qualquer outro lugar você é uma cópia, você é uma farsa, você é uma máscara, você não é uma realidade. E aí Boaz aparece, conversa com o seu servo principal e pergunta: quem é essa moça? Fico imaginando Jesus falando com o Espírito Santo. Quem que é essa moça? Quem que é esse cara? Está todo mundo abaixando as mãos e ele está levantando a dele. Está todo mundo prostrando de cansaço e ele começou a voar. Quem é essa moça? Aí eles contaram a história de Noemi e Ruth, e ele ficou muito impressionado. E no coração dele, ainda que Ruth se sentia moabita, agia como moabita, pensava como moabita, falava como moabita, no coração de Boaz, ela já se tornara sua esposa. Boaz não se casou com Ruth no final do livro. Boaz se casou com ela no dia que ele viu ela. Escutou a história dela. Escutou a história de fé dela. Escutou o rastro de fé que ela deixou. Naquele momento o coração dele se tornou favorável. Meu irmão, olha para mim. O coração de Deus é favorável para você. O coração de Deus é favorável para você. Muda sua mentalidade. Tira da sua cabeça essa história. Deus está pesando a mão. Saia da culpa, saia da autocondenação. Porque agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não vá colher em outro campo. Não vá colher em outro campo. Não vá colher em outro campo. Não saia do posicionamento de fé que a minha palavra criou em você. Fica aí. Porque eu não posso ir para outro campo, porque só esse campo me pertence. Mas se você for ousado, você será mais do que um rebuscador. Eu te farei igual um
segador. Interessante que Ruth, de vez em quando, durante o dia, ia para a choça. De vez em quando Ruth parava e ia descansar, porque era tanta bênção. E ela sozinha, pegando aquela bênção toda, que de vez em quando ela tinha que ir para a choça. Amado, todo dia você tem que ir para a choça, porque é muita bênção que está caindo na sua cabeça. Você tem que ir para a choça, você tem que ir lá orar em línguas, para se preparar mais, para pegar as espigas. Você tem que ir para a choça para repaginar sua mente, reconfigurar seu entendimento. Não, peraí, não está normal. Era para eu voltar para casa com uma cestinha de espigas, e eu estou com sacas de espigas. O que esse Boaz viu em mim? Graça. Deus quando olha para você, Ele não vê os seus defeitos. Eu não disse que Ele não sabe dos seus defeitos. Eu conheço muito bem o Júnior, conheço muito bem a Nívia, conheço muito bem o Zé Carlos. Eu posso parar e começar a tentar descobrir quais são os defeitos, mas eu vou ter que pensar para isso. Mas não ocorre isso, porque quando eu vejo o Zé Carlos, eu amo ele, e eu vejo graça. Não olhe para as pessoas e veja outra coisa, olhe para as pessoas e veja graça. Você é um moabita, meu irmão. Você é um moabita que chegou na terra do Senhor. Você é um fora da casinha, você é fora da genealogia, porém você entrou na genealogia e é matriarca de Cristo. Então, de vez em quando, pare e vá para a choça. Olha a resposta deles. Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora, está aqui. Menos um pouco que esteve na choça. É na choça, ou seja, é no lugar secreto, da oração em línguas no seu espírito. É no lugar secreto da adoração no seu espírito. É no lugar secreto da confissão da palavra, das práticas espirituais. É na choça que você se torna mais eficiente na colheita. Tem gente aqui que já está colhendo, as coisas já estão acontecendo na sua vida. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: ei, o que está caindo sobre você é maior do que você está pensando. O que está sendo derramado na sua vida é maior do que você pode imaginar. Você está feliz com o tamanho da bênção. Você está desfrutando da bondade de Boaz. Mas vai para a choça aprender com o Espírito Santo a colher tudo que eu tenho para te dar. Irmão, eu vou profetizar sobre a minha vida, você profetiza sobre a sua. Eu vou colher tudo que Deus tem para me dar. De vez em quando eu vou para a choça aprender com o Espírito Santo. De vez em quando eu vou para a choça entender o momento de parar e observar, colher, ir, voltar, agir, falar, não falar, dentro de uma dinâmica. Por causa da casualidade, nasceu uma dinâmica de relacionamento entre Boaz e Ruth, que não estava no programa, nem dela, nem dele, mas estava na casualidade. Boaz não imaginou encontrar a sua esposa aquele dia. Ruth não sonhou encontrar o seu marido. Inclusive ela era viúva. Não houve plano entre eles, mas a casualidade agiu. Escute, Deus está te falando. Muitas vezes você não tem nem planos para dar o passo que você vai dar. Você não tem nem planos para tomar a decisão que você vai tomar, para fazer a escolha que você vai fazer. Você não tem nem planos, mas eu tenho.
E no momento em que você disse para Noemi: não me inste para que te deixes, porque o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde repousares, ali repousarei eu. Onde morreres, ali serei sepultada. E que não seja outra coisa a não ser a morte que me separe de ti. Naquele momento nasceu a casualidade. A casualidade nasce quando você tem uma fé ousada. A casualidade nasce quando você tem uma fé agressiva. A casualidade nasce quando você tem uma fé que bate na mesa e diz: Noemi, você não tem nada para me oferecer. Noemi, você não tem nada para me dar. Mas eu não sei te explicar. Eu vejo algo em você me atraindo. Eu vejo algo em você me puxando. Eu não sei porque que Elimeleque morreu. Eu não sei porque que Malom e Quilion morreram. Eu não sei porque essa tragédia deu tudo errado. Mas eu serei a pessoa certa na sua vida, Noemi. Toda vez que dá tudo errado, Deus manda uma Ruth para a sua vida. Não tenha medo de que tudo dê errado. Confie no Senhor, porque Ruth já está chegando. Tenha medo. Mas como que Ruth vai encontrar com Boaz para tudo dar certo? Casualidade. A casualidade dribla você. A casualidade dribla o seu emocional. Dribla a sua razão. Dribla sua justiça própria, dribla seu esforço, e te põe cara a cara com Ele. Aleluia! Que venham as casualidades, que venham as variáveis, que venham as variáveis mais complicadas para minha mente. Eu sei que o meu Deus está por trás de tudo na minha vida. Eu sei que não houve um momento na minha vida que Ele perdeu o controle. Não houve um momento na minha vida que Ele olhou para mim e disse para si mesmo: e agora, o que eu farei com o Heber? Não! Ele tem eternidades de planejamento a meu respeito. Então Ele já criou as casualidades para que eu encontre quem eu preciso encontrar, para que eu abandone quem eu preciso abandonar. Você não perdeu Elimeleque, você foi liberta de Elimeleque, porque Elimeleque te levou para Moabe, mas Boaz te segura na terra prometida. Faça a leitura certa, senão você vai cair em depressão. Faça a leitura certa, senão você vai cair em tristeza, em fracasso, em sentimento de derrota. Não! O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Não me inste para que te deixes. Mas por que você vai ficar comigo? Eu não sei. Mas dentro de mim eu estou resolvida. O texto diz assim no capítulo 1, versículo 18: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la. Não havia 1 centímetro de dúvida. Não havia 1 milímetro de dúvida. A fé resolve você por dentro. A fé expurga a dúvida. A fé te dá um banho de Deus mesmo. A fé é colírio nos seus olhos, para que você veja. A fé é roupa nova, que tira as vestes velhas. A fé é odre novo, que recebe o vinho novo. A fé é o próprio odre. A fé é a própria estrutura divina no meu espírito, com a qual eu colho no campo de Boaz. A fé é a minha própria estrutura interior que recebe o que é meu, que expulsa o que não é meu, que repele o que não é meu, que resiste o que não é meu.
A fé me faz acreditar em Deus de uma maneira totalmente transcendente. Um Deus que produz casualidades para que eu encontre com o meu Boaz. Porque o melhor não é a colheita, o melhor é casar com Boaz. Você se casou com Boaz. Você ainda está rebuscando porque você tem uma cabeça de estrangeiro. Você ainda está atrás dos segadores porque você tem um sentimento de inferioridade. Você tem um sentimento de perda. Afinal de contas, você perdeu tudo. A sua história é uma história de perdas, ó Ruth. Sua história é uma história de fracassos, uma história de morte, dificuldade, de uma jornada para Israel, de volta para uma terra que eu nunca fui, que eu não conheço ninguém, que é uma cultura diferente, que é um povo diferente, que são leis diferentes. É outro Deus, o Deus, os deuses dos moabitas é um, o Deus de Israel é outro. Eu acho que eu estou ficando doida. Não, você não está ficando doida. Você está sendo casualmente guiada para Boaz. Você já percebeu que há momentos na nossa vida que um ciclo se fecha? Você já percebeu que quando o ciclo se fecha, a página muda? E Deus não respeita o seu sentimento aqui. Deus não respeita a sua crise aqui. Deus não respeita nenhum momento da sua alma. Quando o ciclo se fecha, Ele passa a página. Você vai ter que pegar a sua alma e levar ela junto. Deixa que ela se resolve no caminho. Aprenda a discernir os ciclos de Deus. Deus é um Deus de ciclos, nos quais Ele não muda, mas você vai mudando. Vou repetir isso. Deus é um Deus de ciclos, onde Ele não muda, mas em cada ciclo, mais de Cristo em você. Mais de Cristo em você. Mais de Cristo no seu caráter. Mais de Cristo no seu corpo, contra as doenças e enfermidades. Mais de Cristo na sua provisão, fazendo de você alguém o que você é, esposa do Cordeiro. Não fuja dos ciclos de Deus, porque nos ciclos estão as casualidades, e nas casualidades estão o encontro. Olha para mim, sabe por que Deus te chama para descansar? Para a casualidade acontecer. Se você pegar a sua matemática e estabelecer o seu caminho, e se comportar segundo a sua matemática humana e a sua razão, não vão haver as casualidades. Casualidade é quando alguém que jamais apareceria na sua vida, agora ela aparece. Deus moveu o céu e a terra e trouxe pessoas que tinham que sair da sua vida e que jamais sairiam. Deus tira. A casualidade faz isso. Alguma coisa acontece no caminho que não estava programado, e aí tudo que Deus estabeleceu acontece, e o que Ele não estabeleceu para de acontecer. Pastor, mas Deus é Deus de casualidades? Não. Deus é Deus que é. Deus é Deus que sabe. Deus é Deus que tem tudo sob controle. Mas Ele precisa driblar a nossa alma. Ele precisa driblar a nossa alma através dessa linguagem sobrenatural. Cada vez que você abre a tua boca e está você está liberando casualidades. Você está liberando um relacionamento com Boaz.
E Boaz está te dizendo, não vá colher em outro campo. Eu já dei ordem aos meus servos que ninguém te toca, mulher. Ei, capataz, vem aqui. Na medida que você for colhendo, deixa cair umas espigas. Eu vou dar um susto nela. Eu vou assustar essa menina até ela ter coragem de me visitar na eira. Isso aqui é uma história de conquista. Eu vou ser tão casual e eu vou ser tão generoso que ela não vai aguentar não entender que eu estou atraindo ela não por uma colheita, eu estou atraindo ela para um matrimônio. Eu estou sendo atraído para um matrimônio. Aquele que se une com o Senhor, aquele que se une com o Senhor, é um espírito com Ele. Não vá colher em outro campo, fique na palavra que Deus te deu. Levanta a sua mão, dá um grito comigo, diga: a palavra que Deus me deu criou um campo de colheita. Nesse campo, eu devo ficar mais forte. No começo, rebuscando. Depois, igual aos segadores. Fala, gente. No começo, rebuscando. Depois, igual aos segadores. Depois, mais que os segadores. A esposa do Cordeiro. Aleluia! Você começa como rebuscador e termina como esposa. Você ultrapassa os rebuscadores, ultrapassa os segadores e você se torna mais que vencedor. Sacode o seu irmão e fala: a eira de Boaz te aguarda. Chama alguém pelo nome, diga: fulano, a eira de Boaz te aguarda. Como eu sei que eu estou na rota certa, na minha vida? Número 1, eu não estou colhendo em outro campo. Eu estou plantado na palavra que Deus me deu. Número 2, nasceu uma variável, e essa variável produziu uma intimidade. E eu estou batendo papo com o dono do campo. Eu caí na graça dele. Número 3, eu estou começando a experimentar uma palavrinha chamada abundância. Abundância. Boaz fala de abundância. Elimeleque fala de pobreza e morte. Mas Boaz fala de abundância. O Senhor te diz: fica no campo que eu te plantei, porque é aí que a abundância vem. É aí que a abundância flui. Não vá colher em outro campo. Aqui fica implícito, irmão, se você ler o livro, que ela poderia ser molestada em outro campo. Sabe o que acontece quando você sai do seu campo? Você começa a ser molestado. Quando você sai da palavra, você entra no natural e os homens passam a te molestar. E o problema é que pode demorar anos para que você descubra que estava sendo molestado. Pode demorar anos para que você descubra que era tudo um esquema. Claro que o Espírito Santo te avisava, e te avisava, e te avisava, mas você queria o erro. Boaz disse: aqui ninguém te toca, agora não vá para outro campo, porque você pode ser molestada. Leia o livro.
Tanto Boaz como Noemi cuidaram de Ruth pela sua integridade. Paulo disse assim em Efésios: e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Muitas vezes nós estamos colhendo o campo de Boaz e parece que o campo do lado é melhor. A nossa alma, ela é insaciável na sua insatisfação carnal. A nossa alma é insaciável nos seus desejos carnais. Nossa alma, ela trabalha muito bem com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos, com a soberba da vida. A nossa alma lida muito bem com essas coisas. E de repente você está na rota certa, no campo certo, na colheita certa, mas você tem olhos para outro campo. Você tem olhos para outro campo, mas na verdade aquele outro campo é ilusão, aquilo ali é nada. Só o que Deus te diz existe na sua vida. Só o que Deus te diz é real na sua vida. Fora da palavra que Deus te deu, não há realidade na sua vida. Não há existência na sua vida. Aquilo nem contado é. Moisés disse no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias. Por quê? Porque o dia que eu não estou no campo de Boaz, eu não estou em lugar nenhum. A velha natureza foi extinguida lá na cruz. Quando eu saio do campo de Boaz, eu entro na extinção da velha natureza. Quando eu saio do campo de Boaz, eu entro na decadência da velha natureza. E se eu não volto, eu começo a enxergar diferente, perceber diferente, crer diferente. E daqui a pouco, o que eu tenho é um bolo enorme, cheio de chantilly. Você mete a mão lá dentro. A única coisa que você pode fazer é brincar com seus irmãos e jogar chantilly um no outro, porque não tem realidade nenhuma. Deus não quer te dar um bolo de chantilly. Pode até ter chantilly, mas Deus quer te dar um bolo que tem realidade atrás do chantilly. Sobremesa é maravilhosa, mas ela é sobremesa. Sobremesa é uma bênção, mas é sobremesa, ela vem depois. E às vezes nem vem. Porque às vezes você está tão farto da bênção, que você vira para o garçom, falando, não quer sobremesa. Aí o garçom te diz, mas o petit gâteau daqui é surreal. Cara, você não está entendendo. Eu não aguento comer mais. Quem anda com Jesus está sempre farto. Quem anda com Jesus está sempre farto, porque Jesus determina, deixa espigas caírem para ela no caminho. Eu não estou falando das portas que você está trabalhando para abrir. Eu estou falando de portas que você não sabe e que vão abrir essa semana para você. Portas que você não sabe, que vão abrir daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 40 anos. Deus já providenciou tudo. Ruth, seja ousada. Perca essa mentalidade estrangeira. Nem pense que você é uma cegadora. Você é minha esposa. Ruth, transcenda. E aí, para que ela pudesse transcender, ela precisou confiar em Noemi. Noemi, nesse aspecto, fala do Espírito Santo. Noemi que instruía Ruth. E Ruth seguia a instrução de Noemi. Você precisa da instrução do Espírito Santo. A instrução do Espírito Santo não pode ser uma teologia para você. Tem que ser uma realidade.
Irmãos, eu declaro aqui pessoas guiadas pelo Espírito. Você que me assiste pela internet, eu declaro Deus guiando a sua vida. Eu declaro que a voz de Deus é a voz mais alta na sua vida. Não é a voz do diabo, não é a voz da carne, nem do mundo, nem do homem, nem da religião. Não é a voz da doença, nem do pecado, nem da pobreza, da miséria. É a voz de Deus. Espera aí, por que esse cara está deixando eu ficar no campo dele, não é para mim sair? Por que está caindo espiga à vontade? Por nada, Pedro Bó. Vai cair a ficha quando, Pedro Bó? Quando é que vai cair a ficha? Que o noivo quer a noiva. E quem tem a noiva é o noivo. E eu sou dele. E ele é meu. No final do dia, ela já tinha colhido tudo que tinha que colher. Aí ela se sentou com Boaz para comer. E diz assim o texto: a hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui. Tem hora que Deus te para, Deus te freia, e ó, quando Deus te freia, freado tu estás. O diabo, você resiste, ele foge. Deus, você resiste, meu filho. Quando Deus te freia, freado tu estás. Aí Boaz disse assim: chega para cá. Come do pão, molha no vinho. A menina já está bebendo vinho. Olha, isso aqui virou festa. O que era um trabalho árduo, agora tem honra. Não é só a água dos servos, é o vinho da família. Ah, vocês não entenderam, eu vou repetir. Não é só a água dos servos, é o vinho da família. Venha, Ruth. Você trabalhou o dia todo, você creu o tempo todo, você colheu tudo que sua fé podia colher. Agora, molha o pão no vinho. Isso nos lembra o quê, irmãos? Molha o pão nos vinhos. Isso lembra o quê? Coma a minha carne e beba o meu sangue. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quase que Boaz está falando assim, mulher. Né? Não vou falar. Porque não vai pegar bem teologicamente. Nem moralmente. Mas quem ouça, entenda. Perdão, pai. Ele acabou de falar que perdão não, é isso mesmo. Boaz é comestível. O Evangelho tornou Deus comestível. O Evangelho tornou Deus bebível. O Evangelho pegou o pão e o vinho e uniu e criou uma substância de vida no seu espírito. O Evangelho libertou você da pobreza e da miséria. O Evangelho te deu vitória nessa situação. Querido, não espere derrota, porque ela não virá. Se você ficar no campo de Boaz, se você sair, você vai ser molestado. Irmãos, como eu já fui molestado. Como eu já molestei na minha religiosidade, mais de 20 anos atrás. Como era um molestamento coletivo.
A igreja que anda na alma é todo mundo molestando todo mundo. Não tem amor incondicional, não tem. Não tem amor que cobre multidão de pecados, não tem. Coma do pão e molhe o vinho o teu bocado, ou seja, experimenta Cristo. Agora o que a Bíblia diz, ela se assentou. Não basta você pegar o pão e o vinho, você precisa se assentar. Tem uma hora que para a colheita, para tudo, e diz aqui, ela se assentou ao lado dos segadores. E ele lhe deu grãos tostados de cereais. O que são grãos tostados? Olha para mim. O que são grãos tostados? O que são grãos? Grãos são alimentos ainda não comestíveis. Mas o grão tostado é o alimento que se tornou comestível. A revelação explode no seu espírito. E aí? Como é que você vai entrar nessa revelação? Boaz vem e tosta o pão. Isso é Boaz que faz, irmão. Boaz é que faz sua fé funcionar. Boaz é que muda o estágio do grão. Boaz é que muda o estado do grão. Você não está comendo aquele amendoim cru. Você está comendo aquele amendoim tostado. Aquela castanha tostada. 90% dos alimentos tem que passar pelo fogo para ser alimento. A carne precisa ser assada, não comida crua. Você sabia que quando você pega aquele negócio de comida japonesa, sushi, e você molha no molho inglês, o molho inglês cozinha a carne do salmão? Você molha, para quê? Para cozer. Quando você põe o pedaço de peixe na boca, ele está cozido. Isso que eu estou falando agora é ciência, isso é... Então diga para o irmão que está ao seu lado assim, agir na fé é seu papel. Tostar os grãos é papel dele. Que Jesus lindo! Que Jesus lindo! Eu tive uma revelação, eu enxerguei algo, meu espírito explodiu na presença de Deus. Mas se ele não tostar o pão, se ele não mandar o fogo, não vira comida. Não tenha medo do fogo, porque o fogo só vai tostar os grãos que estão no seu espírito. E o que está em você vai deixar de ser cru e vai ser comestível. Você não é chamado para servir ao Brasil uma comida crua. A religião oferece uma comida crua. As pessoas comem, glória a Deus, aleluia, amém, mas é crua. O Espírito Santo não. O Espírito Santo tosta, assa, frita. Espírito Santo é aquele Boaz que depois que você molhou o pão no vinho te dá o grão tostado. Agora, irmãos, olha para mim, estou terminando.
Não, estou terminando. Imagina a cabeça de Ruth. Olha para mim. Presta atenção nisso. O seu relacionamento com Deus vai pirar a sua cabeça. Se você está relacionando com Deus, você está ficando pirado, cara. Para esse mundo. Você está ficando louco para esse mundo. Como assim eu sou curado? Se eu estou sentindo. Que importa que eu estou sentindo? Eu sou curado. Hoje eu encontrei com uma pessoa na academia e ela me perguntou, você já tomou a vacina? Eu falei, eu não. Eu não. Inclusive esses dias eu senti os negócios em mim, fiquei meio gripadão, senti os trem, minha perna encheu de sangue assim, meu braço ficou tomado de bolha de sangue. Eu não sei o que foi aquilo, mas eu só segui em frente. Eu sou sarado, eu sou sarado, eu sou sarado. O que você pegou, pastor? Chikungunya? Querido, eu não sei o que esse meu corpo profetizou, eu sei que eu nem ouvi. Aprenda a não ouvir as profecias da sua carne. Preste atenção na voz do Espírito. Preste atenção na voz do Espírito. Se assenta, Ruth. Deusdete. Se assenta, Ruth. Fica perto dos segadores, porque agora é a hora do fogo. Eu não tenho medo de fogo, porque o fogo tem sido responsável pelo alimento que tem saído pelas multidões. Fogo em mim não produz derrota, produz comida. Levanta a sua mão e declara o mais alto que você puder. Fogo em mim não produz vergonha, não produz derrota, não produz humilhação. Fogo na minha vida produz comida. Comida! Comida! Grãos tostados para as Rutes da vida. Grãos tostados para as Moabitas da vida. Aquelas improváveis. Ruth era improvável, mas Boaz pôs fogo nos grãos para ela e a serviu. Fico imaginando os segadores olhando aquilo. O que aconteceu com o patrão hoje, gente? Essa mulher moabita, estrangeira. O cara primeiro manda a gente não tocar nela. Depois manda a gente deixar as espigas caírem. Depois ele senta na roda com ela, dá o pão com vinho. Antecipa a igreja. Toma a ceia antes da igreja. Assim como o menor que foi arrebatado antes da igreja. Deus é que estabelece, irmão. Deus tem a palavra para você, Ele pode ir no começo, no meio e fim, ele pega o que Ele quiser aqui e faz ser real na sua vida. O que meu patrão tem? E agora ele tosta os grãos. Agora ele traz fogo. E o fogo não queima Ruth, o fogo serve Ruth. Quando você está na fé, você entende que Paulo disse, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Que vem o fogo. Pastor, não fala assim que o fogo vem. Pastor, cuidado com as suas palavras, sua boca determina. Que vem o fogo.
Mas por que você está falando assim, pastor? Porque o meu Deus é fogo consumidor. Quando eu digo que venha o fogo, que venha Ele transformar a revelação em realidade. Olha para mim, só a minha revelação, olha para mim, olha para mim, olha para mim, só a minha revelação não transfere aquilo para você. Mas quando eu vivo aquela revelação, aquilo se torna transferível. É na prática da fé que os grãos são tostados. E o que você tem é transferível, é transferível, é transferível, é transferível. Mas se você não exerce a sua fé, nada é transferível. Porque o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O amor que é o veículo da fé. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda sobejou. Repita comigo, pessoal da internet também, todo mundo. Ela comeu, se fartou e sobejou. E a sobra não foi desperdiçada, foi para Noemi. Não tenha medo da sobra, porque vai aparecer uma Noemi na sua vida. Deus quer que sobre. Deus quer que transborde. Para você chegar em casa com uma vasilha de grãos que passaram pelo fogo, e você diga: minha sogrona, adivinha quem fez esse negócio aqui para mim? Ah, foi um dos segadores, foi uma amiga sua que você encontrou no campo. Não. Quem foi, sogrona? Foi Boaz? O nosso resgatador? Na sua vida a resposta sempre será: foi Boaz. Vou repetir isso. Na sua vida a resposta sempre será: foi Jesus. Aleluia. Se o Espírito permitir, amanhã eu vou continuar em Ruth. Quem trouxe sua oferta pode colocar aqui, pode colocar ali. Quem trouxe sua oferta pode ofertar. Até amanhã, 7h30. Graça e paz.